Pessoal, vamos lá então para a Sociologia agora, segundo ano, né? Uma aula mais densa, é um conteúdo maior e eu vou precisar que vocês, após a minha aula, né, terão que assistir essa aula mais de uma vez e após a minha aula vocês retomem, né, na apostila, porque senão fica difícil compreender. Então vamos lá. Lá no arquivo do Word, vocês vão receber, ou no grupo do WhatsApp, eu vou decidir ainda, a correção da aula de número 6, a aula de número 30 e 30, não, 29 e 30. A aula de semana passada foi 29 e 30. Vocês vão receber a correção de tudo, as fotos. Então, hoje, a aula 31 e 32, partidos políticos e eleições. Então, essa unidade ela vai tratar especificamente a partir do que surgiram os primeiros partidos políticos e como é feito dentro da chamada República Moderna as eleições, né? Então nós sabemos que os partidos políticos eles nascem da necessidade de alguns grupos de se organizarem para vencer eleições. E eles nascem também das reivindicações feitas dentro daquele chamado mundo do trabalho, que é quando, né, as pessoas se organizavam em grupos, principalmente dentro das fábricas, para tentar adquirir direitos. Então nós temos aí que os partidos políticos, eles estão muito ligados assim, né, a uma diferença das organizações, vamos dizer assim, sindicais, né, eles são diferentes das organizações sindicais e eles vão crescendo ao longo da história. Então, o primeiro momento que eu tenho os partidos políticos, né, é na primeira metade do século XIX, principalmente na Europa e na Inglaterra, que é quando se começou a ideia de parlamentarismo. Então, é quando eu tenho a organização. Esses partidos tomaram a forma que tem hoje a partir de movimentos, né, do século XIX. Então, são movimentos que começam a questionar a administração, né? E são movimentos também que começam a colocar mais pessoas diante da possibilidade de também se tornar administradoras. Então, o partido político puxa uma outra questão, que é um conceito da página 42, onde é o conceito de hegemonia, né? Que é um sinônimo de poder ou supremacia. Então, hegemonista ligado à questão, né, de se ter uma dominação, né, e essa hegemonia também trata de um preceito, né, onde nós vamos ver que a hegemonia está ligada, então, né, a uma questão de autoridade, ela está ligada a uma questão que se faz referência, né, a uma potência. Então, ele possui uma hegemonia sobre tudo, ele possui um grande poder. Aí na página 42 vocês vão ver, né, sobre Gramsci, é um sociólogo muito falado nesse período. Aí na segunda coluna da página 42 diz o seguinte: numa sociedade de classes, segundo Gramsci, a supremacia de uma delas se dá pela combinação de domínio e hegemonia. Então, numa sociedade de classe, que é essa que nós vivemos, né, ela vai ter supremacia quando ela consegue ter uma hegemonia, quando ela consegue ter um poder que vai abarcar uma grande esfera. Então, Gramsci, né, vai falar também sobre o conceito de classe dominante, que seria também um pouco, né, uma classe hegemônica. Então, presta muita atenção na página 42. Partindo para a página 43, nós vamos ver os sistemas eleitorais, né? Vai dar um exemplo do sistema eleitoral dos Estados Unidos, Canadá, Índia e Paquistão, onde eles têm, né, esses sistemas eleitorais, como é o caso dos Estados Unidos. Nós vamos ver assim, que cada dita república ela vai ter uma forma de escolher o seu presidente. Então nós vamos ver aí a questão do voto distrital. Então na primeira coluna da página 43, eu quero que vocês definam para mim no caderno ou aí na própria apostila o que seria esse voto distrital.
como que isso funciona, como isso é feito nos Estados Unidos e em alguns países, tá? Então, nessa página 43, justamente isso. Página 44, sistemas eleitorais proporcionais, né? Vai falar sobre as eleições brasileiras, no caso para deputados e vereadores. Eu quero que vocês definam aí para mim na página 44 o que é esse quociente eleitoral. Como que é feito a soma para se colocar que um deputado ele é eleito e um vereador, né? A gente fica com aquela dúvida, né? A pessoa teve tantos votos e teve menos voto do que um, mas por causa do quociente eleitoral ele foi eleito e quem teve mais voto ou não. Então você vai explicar para mim na página 44 como que é feito essa questão do voto proporcional. Depois, a página 44, né, o segundo tópico dela aí na primeira coluna vai falar sobre a representatividade do poder. Localiza aí para mim, página 44, primeira coluna. Então, são 5 questões, né, que apresentam sistemas eleitorais. Então, questão 1, igualdade eleitoral dos cidadãos. Esse princípio vai dizer, então, né, que o voto democrático, os cidadãos têm um peso igual, né? Então, é um princípio eleitoral de igualdade. Então, que esta democracia representa grau de representatividade é maior em sociedades que aplicam o sistema de proporcionalidade, garantindo grupos minoritários. Então, o grau de representatividade vai explicar, né, por que alguns vereadores ou alguns deputados que tiveram menos votos têm chance de serem eleitos. Capacidade de eleger governos majoritários, né, a questão da estabilidade política, dá uma lidinha bem nesses pontos. Número 4, a relação entre representados e representantes, né, nos sistemas de voto aí, no Brasil essa preocupação é recente, né? À medida que a imprensa cumpre sua função de informar, surgem entidades fiscalizadoras. Então, a relação entre representados e representantes, a lei de transparência, né? Que acesso nós temos em relação àquilo que é mostrado. Grau de escolha permitido aos eleitores, né? Nós vamos ver as restrições que o sistema político tem. Né, pode votar em qual idade, é obrigatório em qual idade. Nessa última coluna da página 44, também vem as eleições no Brasil, que é uma análise desde os tempos do Brasil colônia, onde eu vou ter o voto, né, no Brasil, que era feito de acordo com a renda, quem tinha mais renda podia votar. No Império, né, o senador, no Brasil, o Império, o senador ele tinha um cargo vitalício, ele ficava no cargo até morrer, né? O presidente das províncias eram nomeados pelo governo imperial, né? Então nós sabemos que as eleições, né, elas eram feitas por escolhas do imperador. Depois, na página 45, primeira coluna, né, vai falar das eleições a partir de 1881. As eleições passaram a ser diretas, mas ainda só os homens poderiam, né, exercer o voto. E eles deveriam ter 25 anos, né, fossem maiores de 25 anos, ou 21 caso fossem casados oficiais militares, clérigos e bacharéis. Então tinha que ter 25. Mas se ele tivesse 21 em 1881, se ele tivesse 21 e fosse casado ou fosse militar, ou fosse clérigo, né, que pertencesse a alguma ordem religiosa, ele poderia votar com qualquer idade, dos 21 para frente, né? Nós vamos ver que nesta época de 1881, o que marca as eleições são as fraudes eleitorais, né? A forma, né, de votar, ela abria muita brecha para essas formas, e depois nós vamos caminhar aí 1889, né, que foi instaurada a República, a maioria eleitoral para todos os homens fosse reduzida a 21 anos de idade.
O voto não era verdade secreto, mantinha-se aberto nas eleições diretas. Né? Nós sabemos que aí, nesse período da Primeira República, nós vamos ter lá pela história, mas está dentro de sociologia, o voto de cabresto dos coronéis e os corrais eleitorais nesse período, né? Nós vamos ver então que depois com Getúlio Vargas, né, em 1932 foi decretado então Getúlio Vargas, saindo de 1889, vamos para Getúlio Vargas, nós vamos ter aí o Código Eleitoral brasileiro, seguindo então, né, a Constituinte de 1946, agora na página 46. Então, pega lá para mim, página 46, eu vou ter aí a redemocratização em 1945, né? A Constituinte, então, reafirmou o voto feminino e secreto em 1946. Depois nós vamos ver que o Brasil passa pelos períodos dos atos institucionais, né? 1, 2, 3, atos institucional 5, né? Onde nós vamos ver, então, as regras, né, que cria a questão, então, né, as regras que vão sendo mudadas de acordo com esses atos institucionais. Isso na página 46. Lá na página 46, no finalzinho dela, então, nós vamos ver que com o fim da ditadura militar, o governo Sarney restabeleceu as eleições diretas em 2 turnos para presidente, alterou as regras para registro dos partidos políticos, né? E a Constituição de 1988 manteve essas medidas e instituiu o voto facultativo para os menores de 16 anos. Então, é um capítulo histórico. Após a minha videoaula, você volta lendo e grifando para entender bem essa sequência, tá? É um capítulo informativo que faz uma revisão de matéria do 9º ano. Assistiu minha aula, volta e faz uma leitura grifando toda a aula, ok? Abraço, segue para vocês no e-mail as orientações das atividades.